Bom, legal. Você já está vendo a minha tela aqui, né? Já. Não, já, né? Beleza. Bom, então assim, esses são exemplos de você ter uma aplicação que ela não consome uma Web API, de uma outra que, de repente, consumiria uma Web API. Existem também formas de você trabalhar com o banco de dados sem ter o API, o banco de dados local, vamos dizer assim. Isso no mobile, por exemplo, você consegue trabalhar com SQLite, por exemplo. Você vai ter um banco de dados que é só local. Você consegue armazenar grandes bases de dados, então, sei lá, de repente um aplicativo de planilhas ou de notas mesmo, ou enfim, de várias outras coisas que você precisa armazenar grandes bases de dados, mas que nem tudo vai para sua API. Ou seja, ou vai uma parte ou nem vai, ou nem tem API, por exemplo, só vale local. Esbarra no mesmo ponto de o cara desinstalar o aplicativo e perder os dados. Entendi. Então, isso você pode ter, não necessariamente se você tem um banco de dados, não necessariamente se tem uma Web API. E qual é o banco de dados que o pessoal mais usa? Cara, vai muito depender da necessidade de negócio. Você tem vários no mercado. Eu não sei te dizer se existe é, uma pesquisa no sentido de qual é mais utilizado, porque assim, é muito relativo à necessidade do negócio. Então, por exemplo, você tem geralmente grandes empresas, ERPs, essa galera assim, utiliza Oracle, muito Sim. Oracle. Empresas de médio até grande porte, startups, muita gente usa SQL Server, por ser mais barato, por ter mais comunidade, porque, enfim, é o nicho Microsoft, né? É sempre aquela ideia do fácil acesso, o SQL Server. Mas você tem bancos não relacionais, por exemplo. E esses que eu citei são relacionais, mas você tem também, por exemplo, bancos não relacionais quando você precisa de muita agilidade de dado. São bancos mais rápidos de você consultar, de você cuspir dados. O Firebase da vida, por exemplo, e outros. Mongo, né? Bom, bancos que Sim. trabalham de uma forma não relacional. O relacional, ele te dá uma forma organizada de trabalhar, entre outras coisas, mas ele é um banco um pouco mais lento do que o não relacional, que vai cuspir dados e vai te devolver muito mais rápido. Sim. E aí você É, trabalha eles na aplicação. show. Uma dúvida. Essa dúvida eu sempre tive. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de perguntar a alguém. Eu tenho a minha API. Criei um projeto lá de API legal. Só que ela manda as informações para o banco de dados. Como eu faço para subir isso no GitHub? Para eu deixar essa. Eu só boto o código da minha API. Se alguém quiser. Ah, será que isso funciona mesmo? Sei lá. Tá entendendo? Entendi. E aí que tá. O seu banco. Aí são coisas diferentes. O GitHub, ele serve para fazer o versionamento do seu código. Ele vai versionar o seu código ali. Então, exemplo, esse cara aqui. Esse carinha Sim, aqui já é um projeto nosso aqui, o Web API, versionado no GitHub. Legal. sim. Agora, o seu banco de dados, ele é um arquivo físico no seu computador. Certo. Ele não sobe para o seu GitHub. Ele não fica Sim. versionado no GitHub. O que que acontece? Enquanto você trabalha, desenvolve a sua aplicação, você cria um banco de dados local, vai estar ali na sua máquina. Você vai ter os dados criados ali para você testar, validar legal. Ninguém vai ter acesso. Se eu sou da sua equipe, o seu banco é o seu banco, o meu banco é o meu banco, local. Certo. Quando essa web API sobe para o servidor, também tem um banco hospedado no servidor, Hum, disponível via internet. Então, por exemplo, se eu subir uma aplicação na AWS, eu posso ou não, o banco pode estar em outro lugar também, em outro servidor, mas vai estar em meu servidor de banco de dados. Então, por exemplo, na própria AWS eu posso ter aplicação em banco de dados lá. Então, esse banco, ele vai ter um IP, um usuário e senha. E você vai acessar esse banco lá do servidor. É um arquivo único, físico, que está lá no servidor. A sua aplicação, ela consome. E a sua Web API disponibiliza. O client não vai chamar direto o banco. Ele não chama o IP e dá lá e chama uma proc, ou dá um insert, ou dá um select direto no banco. O seu client, o seu front-end, chama a sua Web API, que está lá no lado do servidor, acessando esse banco de dados para prover os dados para você. entendi. Show. Beleza. No esquema que a gente vai trabalhar, do Entity Sim, Framework, significa que a gente vai trabalhar com um esquema chamado Code First, ou seja, código primeiro e o seu banco ele é modelado com base no próprio código. Então, o código que vai criar o seu banco e vai manter ele atualizado
vai estar versionado, querendo ou não, porque são as classes do C Sharp que vai Entendi. estar modelando e mantendo o seu banco. Então, a estrutura dele vai estar criada. Agora, o arquivo que de fato armazena os dados, ele não é versionado. Enquanto você está trabalhando no local, quando você hospedar, ele vai hospedar para o servidor. Ah, você consegue pegar esse banco que você está desenvolvendo por algum motivo e transferir para outro lugar, mandar para outro computador? Consegue. Você gera, você extrai, você desanexa esse banco da sua instância local e passa, você copia. Aí você vai copiar como qualquer arquivo. Ou você sobe num drive, ou você pega num pendrive, um HD externo e joga no outro PC. Se não for um banco muito Show. pesado, um pendrive você pega, joga lá no outro PC, anexa nesse outro servidor, né? E roda. Porque quando você instala o SQL Express, o SQL Server no seu computador, o seu computador, vou te mostrar, ele passa a ser um servidor de banco de dados em menor escala de processamento, porque é o seu computador pessoal, mas ele se torna um servidor. Se você vem aqui, ó, no Service, está do Windows, serviços do Windows, você vai ver que vai ter aqui, ó, um SQL Express. Certo. Ó. Isso aqui significa que é a instância de banco de dados na sua máquina. Essa instância de banco de dados não é visível. Deixa eu só abrir aqui para te mostrar. Vou só fechar esse monte de coisa aqui. Tem aqui essa caralhada de coisa aí do trampo aqui, que eu vim direto do escritório foi corrido. Então deixa eu desconectar. Então olha só. Isso aqui que a gente está vendo, eu vou conectar na minha instância local aqui. Isso aqui que a gente está vendo, ele não é o banco de dados. Isso aqui é o sistema gerenciador de banco de dados, que é o SGBD. Sim. Esse cara, que no caso é o SQL Management Studio, ele é o cara que vai administrar o banco. Mas ele não é nem o banco e nem a instância. Então, esse cara é o SQL Management Studio. Quando você instala ele separado do servidor, que é o SQL Server, o SQL Express, e tem outros. A gente trabalha bastante nessa fase inicial de aprendizado e desenvolvimento, até de pequenas e médias aplicações, com o SQL Express na própria máquina. Então, esse cara, ele conecta, o Management Studio, ele conecta nessa instância para que você consiga administrar o banco. O servidor é esse carinha que está aqui. Nós, como usuários, a gente não vê o servidor acontecendo. Ele transforma, né? O SQL Express transforma a sua máquina nesse servidor. Ele provê você armazenar dados no padrão que ele trabalha, que Sim. esse tipo de banco de dados trabalha, relacional. Então, esse cara é o servidor. Ele transforma a sua máquina no servidor de banco de dados. O SQL Management Studio acessa esse banco. Tanto que o Management Studio ele pode acessar o banco aqui, ó, bancos que eu tenho aqui local na minha máquina. Deixa eu expandir aqui. De aulas, de projetos, enfim, bancos que eu tenho locais aqui, cada um desses é um banco. Como eu posso acessar bancos de servidores, que não são na minha máquina, mas são bancos que estão hospedados. Vou dar um exemplo desse aqui. Então, eu posso vir aqui, acesso um servidor e tenho vários bancos de dados nesse servidor. Entendi. Uma vez que eu acesso, eu posso rodar select, insert, update da minha máquina através do Management Studio, porque é a ferramenta de administração de banco, mas o banco não está na minha máquina, ele está lá no servidor. Ele acessa a IP e ele se comunica com esse banco, com esse servidor. Entendi. Certinho. E aí que entra a Web API, porque quando você está lá no servidor, o front, o cliente não comunica direto com o seu banco. Aqui, o desenvolvedor, eu acesso o meu banco, posso dar insert, posso dar update, legal. A aplicação não. A aplicação conversa com a Web API, por Sim. questões de segurança, por questões de protocolo, por um monte de questões, ela vai conversar sempre com a sua Web API. Sim, eu tenho que dar um jeito de ligar o front ao banco de dados. Exatamente, basicamente isso. E não só o banco, tá? Aí você pode lembrar que, além do banco, você pode trabalhar com API. Na sua API, você pode processar APIs de terceiros, você pode mandar e-mail, você pode escrever planilha, escrever bloco de notas, enfim, o que você quiser fazer do lado do seu servidor. Ali, você tem poder para processar o que você quiser processar. Sim. Legal? Certinho. Beleza, eu acho que essa base é interessante para a gente poder começar a falar de fato do projeto.
porque aí a gente entra agora na mão na massa. Então, uma vez que você cria um projeto Web API aqui no Visual Studio, você tem a Solution, que é o arquivo master aqui, né? Então você pode ter vários projetos dentro dele. Aí você tem o seu projeto Web API de fato. Você tem aqui alguns arquivos importantes, tá? Então, esse aqui é para você anexar outros serviços, né? A gente usa pouco e quando você for utilizar você vai entender. Aí tem a parte de dependências de pacotes ou de outros projetos. A gente utiliza muito para instalar pacotes da comunidade, né, que é o NuGet. Você consegue acessar bibliotecas da Microsoft ou de outros parceiros da comunidade de coisas que você não precisa sofrer para reinventar a roda. Alguém já fez, todo mundo utiliza, está testado, está validado, você incorpora. Na hora que você baixa, ele faz parte do seu projeto. Você pode, inclusive, extrair os arquivos e mexer no código. Isso, ele faz parte do seu projeto, tá? Então, legal. Aí você tem um arquivo aqui de settings para você configurar algumas coisas importantes de propriedades. Então, qual que é a porta que ele vai trabalhar, Ah, qual que é o sim. URL da sua aplicação local, aí aqui nos perfis de desenvolvimento, quem a gente vai passar por eles mais a fundo, mais para frente. Não é interessante se preocupar com isso agora. Aí um controller que ele traz básico aqui, já vai entrar nele. Uma modelzinha aqui. Aí, esse aqui é um outro arquivo de propriedades, mas esse arquivo aqui são coisas que você vai colocar que você vai acessar de dentro da sua aplicação. Então, por exemplo, a connection string, você coloca aqui uma connection string de banco de dados, configurações de API de terceiros, coisa que você vai acessar lá no seu código C Sharp, mas que você quer centralizar em um lugar para você mudar, entendeu? Como se Certo. fosse, sei lá, como se fosse as configurações do seu celular. Você tem Entendi. várias aplicações, você tem umas configurações, você vai lá e muda as configurações de brilho e muda em todo lugar. É basicamente isso. Esse arquivinho de configurações, se você tivesse aqui uma configuração de, sei lá, brilho, óbvio que é só um exemplo, mas mudaria em vários lugares que utilizam brilho. É mais ou menos essa ideia, tá? Aí você tem aqui a Weather Forecast, que é só uma modelzinha que ele traz para esse exemplo, porque ele traz aqui um exemplo de API que retorna algumas informações de clima, tá? E aqui, o arquivo que constrói essa API Que é o já foi Node.js? maior, mais denso. Hoje em dia ele é assim, é mais enxuto, né? Sim. Ele cria a sua aplicação aqui, dá um builder, fala que vai trabalhar com controllers, fala que vai trabalhar com API Explorer de endpoints, que ele vai trabalhar com Swagger, que é a parte de visualização dos endpoints. Aí ele constrói essa aplicação. Aqui ele tem a validação de ambiente de desenvolvimento. Então, se você estiver em ambiente de desenvolvimento, faz isso. Se você estiver em produção, não vai fazer isso, né? Aqui ele está falando que vai disponibilizar o Swagger. Vamos passar, vamos entender isso aqui aos pouquinhos, tá? Aqui está falando que Ah, vai trabalhar com HTTPS Redirection, que vai trabalhar com Authorization. Aí ele dá um outro map controllers aqui, que vai ser basicamente uma configuração do modelo que ele trabalha. E o run, ou ele vai startar aqui. Aos pouquinhos, isso aqui vai ficando mais claro, tá? Mas o que é a essência disso? É uma aplicação que vai ser construída e vai rodar. Você vai dar o playzinho aqui, ele vai construir a sua aplicação de Web API e vai disponibilizar para você. Essa é a parada. Aí, se você dá um play, de fato, o que ele vai fazer? Aí entra na outra questão, que a gente ia falar de servidor de banco de dados. Quando você dá um play aqui, ele cria um servidor de aplicação web no seu computador, que é o IES. Ele cria uma instância de IES Express e instancia essa aplicação no seu computador. Por quê? Essa aplicação aqui, a sua Web API, ela não vai estar no seu computador. Quando você for para sim. produção, ela vai estar no servidor. Só que enquanto você está desenvolvendo, você precisa testar ela. Então, o Visual Studio faz o quê? Ele transforma a sua máquina num servidor de hospedagem web, para que você consiga acessar. E nesse caso, é só importante lembrar, isso aqui não é a Web API, de fato. Isso aqui é a documentação da API e a forma que você consegue testar a sua API desenvolvida. Porque a sua API, de fato, ela não aparece visualmente. A sua API, ela é back-end, ela é trabalho sujo, é quem É roda por como se fosse trás. o Postman, isso daí? É, exatamente. Como se Ah, fosse o tá. post. Só que isso aqui, ele já fica documentado.
Então, isso aqui você pode disponibilizar. Se for uma API que você vai disponibilizar para uma outra empresa, por exemplo, ou você tem times diferentes. Você tem um time de back-end, você tem um time de front. O time de back desenvolve, entrega o Swagger e fala, ó, meu front-end está aqui. Porque o front-end vai olhar o quê? Quem é um front-end precisa saber se comunicar com o back-end. Então, o que um front-end precisa entender? Que isso aqui é uma requisição de Web API, GET, na API Weather Forecast. Enquanto está em ambiente de desenvolvimento, esse é o link. Quando subir, você vai ter diferente. Então, eu vou abrir aqui para te mostrar. Supondo que você hospeda, olha só, vou abrir no Postman para isso fazer sentido. Enquanto o Postman abre aqui. Então, no Swagger, você vai vir aqui, dar um try out, execute. Ele vai executar, ele vai testar essa API e vai devolver aqui, ó, o retorno dela. Essa lista aqui de sei lá o quê. Informações de clima, aparentemente, de temperatura. Se você vai chamar isso aqui no Postman, você vai chamar barra API, barra, nem tem o barra API, na verdade, nesse caso. Nome do seu host, barra, o Weather Forecast, que é a sua API. Como está método get, ele já sabe que vai fazer o get e vai retornar os dados aqui, ó, tá vendo? Já retornou os dados. Então, esse Entendi. cara aqui, o Swagger, é a mesma coisa, só que ele já fica documentado. E quando você hospedar, supondo que isso aqui você vai ter lá um https, dois pontos, barra, barra, alberto.com.br, barra, weather forecast. Óbvio que eu vou dar um enter, ele não vai encontrar, porque você não tem isso aqui hospedado. Mas é isso que ele vai chamar quando for para produção. Entendi. Tá? E aí o Swagger ele já fica documentado e aí, ó, por exemplo, ele já dá aqui o esquema. Ou seja, essa Weather Forecast trabalha com a model. Quais dados que ela retorna? O seu front-end já ia saber que ele retorna a temperatura int, temperatura aqui em Fahrenheit integer, um resumo e a data. Então, o cara, antes mesmo disso estar hospedado, ele já sabe como vai se comunicar. Ele já sabe o que ele precisa mandar e o que ele vai receber, mesmo que não esteja hospedado. Ele vai desenvolver o front, vai chamar essa API. Quando você hospedar, vai funcionar. Porque ele já sabe o que ele vai mandar e o que ele espera. Uma vez que for hospedada, ele começa a responder. Isso fica claro para você? Sim, sim. Legal. Bom, então, isso sobre a parte de base aqui, para a gente começar. E aí, a classe de controller é a classe que, de fato, é a sua API, no caso do desenvolvimento do .NET. O seu controller, então, quando você chama lá na URL Weather Forecast, é esse cara que ele vai bater. Eu vou rodar de novo aqui. Então, aqui você tem a classe Weather Forecast, que é a sua API. A rota, o que está dizendo? Que depois do nome do seu servidor, do seu domínio, então alberto.com.br, o que ele vai entender como rota? Quando ele passa colchetes controller, significa que o nome da sua API é o nome do seu próprio controller. Então, a sua API é o Weather Forecast. Essa API de clima é o Weather Forecast. E ele decora dizendo que esse controller é um controller de API. Então, ele diz aqui em cima que é um API controller. Essa é a rota. Então, quando ele chama no Postman, depois aqui do seu domínio, que vai ser padrão para todas as APIs da sua aplicação, ele fala que o Weather Forecast é essa API aqui, específica. Tá? Então, ele tem um HTTP GET aqui, com esse name, que é o Get Weather Forecast. Ou seja, o get, olha só, o nome do método é get, mas a sua API ela é o Weather Forecast. E ele Certo. bate aqui. Por que ele bate aqui? Porque por conta do verbo. Então, como você está chamando o método get aqui, ele cai aqui. Olha só, HTTP get. Independente desse nome aqui. Ele cai aqui, ó, por conta desse verbo. Se você trocar para post, ele vai dar 404, não encontrado.
Certo. Aquele get ali depois do. Então, volta lá no código, por favor. Onde eu chamo o método nesse HTTP get, certo? Perfeito. É, É, aí exatamente. embaixo esse get. Peraí, deixa eu só voltar aqui e colocar o URL, que estava Alberto aqui. Deixa eu voltar aqui para fazer sentido o que a gente está falando. Ó, chama o Certo. get, retorna. Se eu Perfeito. passar post para o mesmo link, olha só, Isso, perfeito, porque eu chamei o método get lá. Sim. exatamente. Porque ele é Isso. get aqui. Tá. Aí a HTTP get, perfeito, chamei o código. Aí depois embaixo tem public. Embaixo, Public, public. Isso é. aí mesmo. Esse get sempre tem que ter também. Isso daí, public. Isso daí seria o quê? Então, aí que tá, vamos lá. Então aqui, olha só, a gente tem a classe Weather Forecast, que é a sua API. Certo. Dentro, a gente chama de endpoints, de chamadas. Você pode ter várias chamadas. Certo. Então, dentro da sua API de clima, você pode cadastrar uma temperatura, remover uma temperatura, pegar todas as temperaturas. Cada um é um endpoint, é uma chamada dessa API. Certo. Legal? Então, esse aqui é uma, que é o Ah, GET. perfeito. Show, show. Poderia ter outras. Tudo isso aqui é o GET. Essa primeira linha está decorando esse método. Hum, Quem trabalha, quem devolve os dados é o método. perfeito. Esse data annotation, ele só decora, ele documenta, ele diz que esse método aqui de baixo é um get e que esse é o Hum, nome dele, get weather forecast. tá. Eu sempre tenho que decorar o método, ou não? Não é necessário. Sempre, ele sempre vai ter aqui atrás um método, O método que é. um data annotation de qual método, de qual verbo ele é. Ah, Você perfeito. pode, você pode não ter? Pode. Se você não tiver, ele é get. Ah, tá, certo. Se não tem, é get. Mas, quando a gente fala de API, por boas práticas, inclusive o get a gente coloca para ficar bem nítido que ele é um get, Tá show. tá? Mas, por exemplo, se você não colocar, você nunca vai conseguir chamar isso aqui como post. Ele nunca vai cair, porque se não tem nada é get, Certo, entendi, entendi. tá? Então, esse cara diz que esse método é o get. Esse, de fato, é o seu endpoint. O que ele está dizendo? Primeiro, que ele é público porque a API, de fato, a API que é chamada, ela sempre vai ser pública. Porque ela precisa ser acessada de fora, via request, que é o browser que vai chamar via HTTP. Então, aqui ele sempre vai ser público. Aqui, como qualquer método do C Sharp, é o tipo. O que é o tipo? É o tipo que ele retorna. Ou seja, esse método, esse endpoint, ele vai te retornar uma lista desse weather forecast, que vamos supor aqui que são temperaturas. Ok. Ele vai te devolver uma lista de temperaturas. E o nome dele é get. Poderia ter outro nome. Ele continuaria sendo chamado como get weather forecast, que é o nome que está aqui. Na verdade, por ele ser a HTTP GET, ele vai chamar Weather Forecast GET. Ele vai cair aqui independente, porque é o GET dessa API. Aí, o que ele faz aqui dentro é, como não está indo no banco de dados ainda, não está nada, ele está retornando uma lista de temperatura baseado na lista que está aqui, ó, fixa. Tem uma lista aqui, Summers, ele utiliza para retornar para a tela. Aí ele gera uma data aqui, qualquer, gera uma temperatura randômica, e devolve para você essa lista. Fixo. Não vai no banco. Se você tivesse um banco, a sua API ia chamar o banco de dados aqui. Entendi. Entendeu? A sua API ia chamar o banco de dados aqui. Ele está retornando e o retorno precisa ser do mesmo tipo que você declarou. Tá. Então ele está falando aqui que vai retornar uma lista de enumerable aqui para essa API. Se você tivesse um post, olha só, supondo que você vai cadastrar. Então você vai ter aqui, coloca aí, ó, post, weather forecast,
Mas supondo que você vai chamar aqui o método de post, o verbo post, HTTP post. Então, vou deixar aqui só. Aí aqui ele pode ser, por exemplo, void, sem retorno. Então, não tem retorno. Vou deixar vazio aqui. Aí ele está dizendo que receberia um weather forecast como parâmetro. Então, olha só como é que isso aqui vai ficar lá no seu Swagger. Ó, ele está dizendo que agora a mesma API, lembrando, a mesma API, o weather forecast, tem dois endpoints, um get e um post. O get vai listar, o post você está falando que você vai mandar para o seu servidor. Então, supondo que você fosse cadastrar aqui uma temperatura de 10 graus, enfim, teste. A gente não está fazendo nada com ela ainda, mas a API está montada. O acesso à API está montado. Se você dá um execute, ó, tá o breakpoint aqui, passar o mouse em cima, ó, os dados estão vindo. Então, isso é um post. É quem chamar lá do outro lado, lá do cliente, passar os dados para o back. Chamou o post, caiu aqui. Tem os dados. Agora, o que que eu vou fazer com ele aqui? Não importa. Se eu vou escrever um bloco de notas, uma planilha, se eu vou mandar para o Google Drive, Dropbox, se eu vou, sei lá, mandar por e-mail, não importa. O meu front está conseguindo chamar o meu back através da API. Esse é o resumo da miss. Certo. Legal? Feito isso, a gente para por aqui. Hoje foi essa introdução, foi essa questão de chegar na estaca zero. O que que eu vou falar para você fazer? Rever a aula, para você só solidificar o que a gente conversou aqui. Criar o seu primeiro projeto Web API e deixar ele já versionado para a gente ir evoluindo com eles na mentoria. Tá. Então, passado essa base de entender e deixar claro que a gente está falando a mesma língua aqui do que é uma Web API, de como que ela funciona, como que ela fica no servidor, como que ela trabalha com banco de dados, como que o front acessa, a gente vai para a prática de começar a implementar essas APIs. Tá show. De começar a receber, cadastrar no banco, devolver para a tela, para a API. Tá show. Legal? Perfeito. E aí a gente vai trabalhando conceitos em cima disso. Beleza, tranquilo. Pode Fechou? deixar que. Assim que der, eu subo no YouTube privado e te mando, tá? Show de bola.